أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Na louva a Deus e na glorifica a Deus e na agradecer para tempo, vida que saúde que dá divã e essa oportunidade de bem para poder partilhar esse vídeo com você. Então, para que antes de começar, na pediu para você que mantenha de paz, mantenha de irmandade, mantenha de dignidade, na todo canto do mundo que você está, você mantenha de irmandade. Bem mais bias na poder de Deus para bem falar de tema delicado que está na cura na nossa sociedade esse tempo na através de rede social, de que tio gentes com diferentes intenções na falar de nosso irmão que Sheikh Lamine Touré. Sheikh Lamine Touré e tem estado na falado dele através de uma palavra que usa na onde se direito que está fazendo e usa uma palavra que cai bem, que cai nos irmãos cristãos, com animistas e que cai eles bem e faz com que manga de gente fica mal, que normal, pecador hora que sinto ofendido e te reagir, de que manga de gente fica mal e tio coisas papiado. Até e falar de coisas próprias com a mim pessoalmente, desde que eu acompanho vídeos de Lamine Touré, Ustaz, que nunca chica do ouvir e fala. Mas antes de ir para longe, eu gostaria ainda primeiramente de me pedir desculpa, sou muçulmano, sou irmão de Sheikh Lamine Touré. Na pedir irmãos cristãos, pedir desculpando, e também na pedir irmãos que animistas, pedir desculpando. A intenção de Sheikh Lamine Touré é que para ofender, mas sim a mensagem que é dirigida a muçulmanos. E bem teve infelicidade de usar a palavra que é adequado ou que é apropriado e usar e acaba para atingir o coração de nós irmãos. Então, para aquilo, suma que Sheikh Lamine Bimbaya e pedir desculpa para palavras que ele usa e a mim também de minha parte na reforçar pedir desculpa para aquele tal assunto. E para outra parte também gostaria de pedir nós irmãos cristãos com animistas para se tolerando. Tolerando no sentido de que para a nós muçulmanos na Guiné e eles que não estão convivendo com eles. Então, se não é influenciado para certos hábitos e costumes de ser religiões, nunca pode ficar, nunca esclarecer que aqui não religião te recomenda. Isso é que qualquer religião no mundo te recomenda e te preservar esses valores. Então, nós também de nossa parte, Deus cuidando para te cantar mensagem. Então, nunca pode olhar na religião ou não coisas introduzidas dentro da religião, não fica calado e é bom para nós. Para ser um muçulmano e que só para praticar boas orações, mas também eu tenho que ser do que alguém para proteger a religião. Então, ele comanda sempre não está bem na rede social para bem te cantar mensagem. Mas a intenção é nunca para atingir o coração do outro e para ofender outro alguém.
simplesmente não precisa de explicar o que é que a religião te recomenda. Porque hoje um dia, se não nota, e tem muçulmanos que em vez de tentar moldar sua vida, para moldar sua vida conforme a religião te recomenda, é se fazer ao contrário. É se moldar a religião consoante que é me ensina a sua vida, consoante se sabor se sabura de alma. Então, aquilo está mal. Então, aquilo que manda nota bem, para bem papia com gente, aquilo um bocado que nós subi para não partilhar com eles, para ter também a oportunidade de conhecer um bocado de nossa religião. Isso é como falava já, intenção e capaz ofender ninguém. Se não nota, dentro da nossa religião, e tem manga de coisas que introduzido na religião. E tem manga de coisas que introduzido, que inovação dentro da religião. E no profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempre deixa bem claro de como tudo que inova, coisa dentro da religião, inovação está conduzir alguém na perdição. E perdição está conduzir alguém para fogo do inferno. Então, aquela que manda inovação que é bom dentro da religião. Então, a nós não está bem, para com gente, para bem mostrar gente que a religião fala na verdade, para conseguir distinguir que é que cultura, ou que é que costume, e que é que a religião te recomenda. Simplesmente, aquela que está te ensinando, e está te ensinando, Sheikh Lamin Touré, para bem papia. E está preocupado que se companheiros muçulmanos e te chegando aquela mensagem. Para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala: "La u'minu ahadukum illa yuhibbu al-akhihi ma yuhibbu nafsi." E fala: ninguém de vós é verdadeiro crente ou é crente enquanto é deseja ser companheiro que deseja para sua cabeça. Então, Sheikh Lamin Touré nesse lugar, alguém que tem conhecimento e tem que chegar a conhecimento. Porque se que chegar aquilo que ele lê, que ele sabe, no outro mundo e na julgado para que ele sabe e que chegar a gente. Então, esse é o motivo que eu disse, Sheikh Lamin para vir chegar a mensagem, para vir partilhar, para vir esclarecer coisas. Só como falava já, teve infelicidade de usar a palavra que ofende não companheiros, mas sem intenção e com aquilo. E não pedem irmãos que cristãos que as coisas são como falava já, manga de biasa não vem para bem papia, não cá papia deles, papia, isso é hábitos que são costumes que não gente na toma. Então, não tem que vir papia aqueles, papia que não gente para tomar eles atenção, mas aquela que me fala não na separa sociedade guinense, não. Aquilo é que separa a sociedade guinense. E simplesmente para esclarecer que a nossa religião fala, que a nossa religião recomenda. Porque se não jube, a dia a religião islâmica, principalmente na Guiné-Bissau, está poluído. Está com manga de inovação, que alguém que quer ler e que sabe distinguir que a religião fala e que a religião que fala. Ou que a religião fala e que a cultura fala. Cultura que a religião já ser não outro. Então, aquilo que manda não tem que bater contra gente, não tem que bater chama gente atenção. Não tem que bater chama gente atenção. E cabe cada quem que me se acata. Quem que me se peque acata. Cada quem que se coba. Cada quem que se coba, cada quem que dia aqui namore. Cada quem que se julgamento. Simplesmente a nós não está bem só bem chegando a mensagem. Então, só que não falava já, e tem tio inovações dentro de nossa religião que a nós não luta aquele. A nós não consa, ou gente consa já, e a nós não dá continuidade até dia que Deus tirando no mundo, que ninguém bem também para continuar, para poder esclarecer coisas, para poder diferenciar coisas, para que a gente entre na já que as coisas de outra cultura ou costumes de outra religião. Cultura e costumes de outra religião.
O Sheikh Lamin Touré e faz aqui declaração que faz sobre Natal. Olha, até filhos de muçulmanos não falam, coisa que nunca ouvi. Mas que na verdade, a mim tá culpa sempre não sábios que passam já. Porque como essa coisa hoje um dia que é preciso chamar muçulmanos atenção num país próprio que muçulmanos encaram ser religião direito e que é preciso falar alguém de como comida de Natal e que é ilícito para um muçulmano comer. Num país que gente próprio dedica a ser religião e que é preciso para falar gente essa. Que é uma coisa que está na preto com branco. E uma coisa claro para um muçulmano. Mas mesmo o Sheikh Lamin faz aqui declaração, hoje manga de muçulmano reclama que ele casta no Alcorão. Que é muito triste. Mas antes de chegar na esclareci para mostrar na Alcorão para ver que ele Sheikh Lamin Touré e apresenta aqueles versos, mas que teve a oportunidade de explicar tudo para ver de gente que não papiava na rodapé, gente que não escreve na rodapé, que teve a oportunidade de explicar aqueles versos direito. Então, antes de chegar lá, isso é que não falava de uma religião poluído, tio, que a hoje um dia em coisas que não pode distinguir um outro. Suma, por exemplo, hora que falar de peregrinação. E tem manga de muçulmanos hoje um dia bebe peregrinação, esta pera hora que é beijo, para com saber peregrinação. Mas peregrinação é que pera até hora que o beijo. Peregrinação e hora para hora que tem oportunidade, tem dinheiro de bai, fazer peregrinação. Aquela hora que tem meios, tem as coisas de bai, fazer peregrinação. Até porque e tem manga de exercícios que está fazendo, tem manga de coisas que está fazendo e anda de um lado para o outro, subir montanha, ria. Se o bai que idade avançada, o cara pode fazer coisas tudo, o tá cansa. Então aquilo que mandei preferível e aconselhável para jovens vai fazer peregrinação. Mas tem energia de fazer tudo coisas que não fazer dentro da peregrinação. E além de que a gente tem um erro também na coisas de peregrinação, na caso de mandar-se garantes. Alguém está tendo meios de fazer peregrinação e está mandando-se para que se mame vai fazer peregrinação, ele vai fazer. Aquilo é um erro grande. Aquilo é um erro grande para ver que, como a boca tem condições de vai fazer peregrinação, a boca Deus na punta. Se o mame com o papai que tem condições de vai fazer peregrinação, eles é caça para peregrinação e para quem que tem meios. Então, se você tem meios, primeiro a boca tem que vai fazer peregrinação, depois vou mandar o papel que o mame vai fazer. Porque primeiro a obrigação vem na boca, porque a boca tem meios. Motor e alguém tem meios e manda se papel que se mame, ele que vai fazer peregrinação. Então, isso de coisas que não tem que e preciso não explicar gente. E também, não irmão, se não jubi, muito claro, não jubi só muçulmanos hoje um dia como é que está conviver. Se festa cristã chega, está lá. Se festa muçulmanos chega, está lá. O que está se vê, naquela parte, eles, cada religião própria que pertence. Mas o ponto deles é falar a nós muçulmanos. A boi muçulmano, carnaval chega, bumati. Escusa lá como? Páscoa chega, bumati. Natal chega, bumati. Fim do ano chega, bumati. Raça grande chega, bumati. Raça sim chega, bumati. A boi tudo com bumati. A boi qual tipo de muçulmano? Essa é uma coisa muito simples. Não tirar um exemplo. Partidos que tem na Guiné tudo. Se esse partido não faz comício, se não vai matar. Outro partido não faz comício, se não vai matar. Outro partido não faz comício, se não vai matar. Ele cala partido. Ele cala partido. Então, o muçulmano também, e mesmo coisa, você tem que saber que é que a religião permitiu e que é que a religião que permitiu. Se você seguir, se o caminho se acabou seguir, mas você tem que se vender que você tem que posicionar. O que pode ser um muçulmano, você na boa festa já é coisa tudo. E que pode ser. Um muçulmano tem que cuidar que é que o Islã falou, recomendou. Ora que o cara cuide que é que o Islã recomendou e
Bota cai só na perdição. Porque o tá acaba passeio, o cas e a boi de calmo muçulmano, aquela que a nós muçulmanos não tá falando munafik. Alguém que casta ali e casta no outro lado. Aquela que manda, e tem uma passagem que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala, e fala, وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ, tudo quem está imita um povo, فَهُوَ مِنْهُمْ, se dono e pertence àquele povo. Tudo quem está imita um povo, gente, a boi de aquele gente. Então, um muçulmano, ora que você imita gente, a boi também de aquele gente. Então, e essa é a questão de ofender ninguém. E que a religião está manda, e que a religião está indica. Para um muçulmano, fácil. Se não, eu também, coisas que estão dentro da nossa religião hoje em dia. Por exemplo, agora que nós falamos de casamento, não houve falhas que tem no casamento que alguém que está se distinguir só pelo facto de Alcorão falar por respeitar o garante, porque o garante tem envolve até na quem acabou tem que casa. Quem quer ele misti ou quem quer ele gosta dele, que ele acabou tem que casa e não quem querabo misti. É tudo não é. Mas se alguém se não bem para bem chama outra atenção, bem para bem te cantar mensagem que eles vão falar, não continua burguja só naquele mesmo práticas que casta direito que eles vão catar recomenda, porque cada um é livre de cuidar quem misti. A partir do momento que alguém e tem aquele recomendações que eles vão pedir. Agora, por papel ou por mame é que gosta de alguém automaticamente, tem que deixar aquilo, tem que vai casa quem que eles emiste. E coisas que eles não te recomenda. E também, e tem outras coisas que, a hoje um dia eu estou jovem na casa, tá misti casa, ver como a minha mãe beijo já, e precisa de alguém que não cuida dela. Então, na casa não vou me vai ser empregada. Se na casa o mulher tem direito riba de bolso uma mulher. Boca por casa mulher, tem que casa para medo de Deus, e para casa para como uma misti alguém que não cuida dela. O mulher é que é empregada. Então, estudo de coisas que não garantes na prática já, que não outro gente está na seguir que casta direito. Porque um dia Deus não apontou o direito e o dever perante a boca da mulher. Então, essas coisas e mais outras coisas, por exemplo, se mora quando fala simolas de 40 dias, e coisas que o profeta Muhammad sallam que pratica. Mas hoje em dia não tem dentro de essas a gente na prática. Muçulmanos na prática que é capaz de largar. Não tem isso tá gamos, não tem gamos, não tem ziaras, não tem ziaras, não tem gamos e não tem maulid. Maulid que festa que está fazendo a data de nascimento do profeta Muhammad. Que a nós muçulmanos, nem o profeta Muhammad que celebrar, nem se 4 califas que celebrar essa coisa lá, Maulid. Mas hoje um dia a gente pega, a gente está praticando. Antes que está te ensino ali, para mim papia. Principalmente Sheikh Lamin Touré e alguém que tem estado na ajuda na cheganta mensagem na esclarecer. Na esclarecer gente como que gente não pode conhecer religião islâmica para diferenciar com cultura, com costume. Então, se o Sheikh Lamin Touré e sinta e capapia, como é que não vai responder Deus perante esse conhecimento que ele tem? E que como está bem para mostrar de como ele mais se ou ele mais, como pode falar? Mas essa palavra não dirigir para nós irmãos cristãos com isso, não dirigir para nós próprios muçulmanos. Para ver onde ataques que não saem de próprios filhos de muçulmanos que não faz aquilo. De próprios muçulmanos que não faz aquilo. E ou está por detrás de perfil, cena pincha, outro gente para bem falar, não, aquilo cá está no Alcorão. E triste. E triste que a gente não faz. Mas um muçulmano precisa de conhecer religião. O Sheikh Lamin Touré
e fala coisa de comida de Natal. O que fala coisa de comida de Natal? Olha, não irmãos muçulmanos, outros bem, onde que fala que ela casta no Alcorão. A'udhu billah. O muçulmano ciente que sabe que conhece o Alcorão, ouça falar de como que ela casta nessa coisa do Alcorão. Mas como é que é possível um muçulmano para falar de como para que muçulmano comer comida de Natal e casta no Alcorão? Que ela manda me fazer post onde que me fala assim de como Alcorão, se bile Alcorão, que se bile interpreta Alcorão e que mesmo coisa. Porque ora como muçulmano não falou de como comida de Natal e casta no Alcorão, e para ver como é que se bile interpreta Alcorão. E para ver como é que se bile interpreta Alcorão. Porque se não jube, no capítulo 5, verso 5, Allah subhanahu wa ta'ala, Deus Todo-Poderoso, e fala comida de povos que enviaram o livro, que são judeus que cristãos, ilícito para nós muçulmanos, para comer. E também sem mulheres, ilícito para nós casa. Quer dizer, um muçulmano, homem, e pode casar mulher cristão, mesmo que ela converte. E pode casar. Agora, mulher muçulmano que pode casar homem cristão? Lógica desde que, porque ora com mulher muçulmana e casa com homem cristão que ela converte, e tem 95% ou 90% de junda que é muçulmana a se religião. E tem 90% de junda que muçulmana de que ela pratica essa religião. E se filhos também que tem na metade, e tem mais as coisas de tirar aqui, puxa aqui filhos para si religião. Agora, ora como muçulmano, caso uma muçulmana, se que ela converte, pode viver junto. Se que ela na prática, e tem que ser um cristão praticante, que pode também ser um cristão sozinho. E tem que ser um cristão que está praticando essa religião. Né? Então, para falar na parte de comida. Na parte de comida de cristão, todo dia é ilícito para nós. Mas um dia que é ilícito, que é lícito para nós, que é proibido para nós, é dia de Natal. De dia de Natal é proibido para um muçulmano comer. E que só comida de Natal. Nem comida com muro, tá tirou simola, tá falando tirei simola. Vou cozinhar cabra, vou fazer que um muçulmano que pode comer que comida. Um muçulmano que pode comer que comida, e que só comida de Natal. Para de quê? Para a ação que fazia para que comida. Motivo de que comida cozinhado, aquela que está fazendo comida, PC do haram. Comida em si não é que haram. Mas se a ação que está fazendo é do haram. Se muro falou de como mata cabra ou mata vaca, butira simola. Que comida da torna haram. Se butira simola ou vida na faci, ou vida na muda, buna tenes, butene aquilo, que comida está sendo haram para um muçulmano comer. Um muçulmano que pode comer comida de simola de muro e pode comer simola. Imagina, por exemplo, um muçulmano lá um dia, o falambo, a os indecidindo comer de pobres. O mata cabra, o convida gente bem comer. Que comida que tem nem problema. Mas comida que a boba é muro, para muro oriental, se vou fazer comida ou da gente, vou cozinhar, vou fazer ou da gente, vou não olhar resultado. Que comida está sendo haram para o muçulmano comer. Sim, fala de outras comidas. Mas voltando à comida de Natal. Gente fala de como comida de Natal e que sana ao Alcorão. Enquanto me ensinam, abre o Alcorão na ponta, comida, não é comida de Natal, não é comida de Natal, não é comida de Natal. E era muito assim que o Alcorão, para entender o Alcorão, é assim, interpretação de Alcorão.
interpretação de versos. Alguém podia abrir o Corão dos capítulos mais compridos, que palavra está de barba. De barba, vou buscar no outro lado para saber de que palavra está nele. Está num capítulo, dos capítulos mais curtos de Alcorão. Dos capítulos mais curtos de Alcorão, que capítulo 112, Suratul Ikhlas, Al-Ikhlas. A nossa sura se vê Kul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Deus fala no Alcorão de como lam yalid wa lam yulad. E capadi, e também ele Deus é capadido. Ele Deus é capadi, e também ele Deus é capadido. Então, se não houve palavra, ele Deus é capadi. Ele Deus é que tem filho. Motivo, o festejo de Natal e nascimento de quem? Nós, irmãos cristãos, fala e nascimento de Jesus Cristo. E Deus fala no Alcorão de como ele é capadi e também é capadido. Então, se não entende a interpretação dele, Deus é capadi, e também contra festejo de Natal. Porque Natal está festejado o nascimento do Filho de Deus. E Deus fala, ele é capadi. Até ele nunca conseguiu olhar contradição. Até ele, um muçulmano que está conseguindo olhar como festejo de Natal e não vai contra um verso de Alcorão. Ora, com coisa não vai contra um verso de Alcorão, ele torna proibido, ele torna haram. Deus fala que tem filho, data na festejado para o nascimento do Filho de Deus. Se Deus fala que tem filho, logo, ali está fazendo Natal, muçulmano que está festejando Natal. Para se uma festejar Natal, uma contraria aquele verso de Alcorão que Deus fala e que tem filho. Deus falou de como é que tem filho, a bom muçulmano, você vai festejar a data de nascimento do Filho de Deus. Na cabeça de quem que está chibi? Na cabeça de cada muçulmano que está chibi nele. De ainda não sair, bata falar, não, aquela casta no Alcorão. Que é bom para não se interpretar. Se não se interpreta, não vai perto de gente que se interpreta para ensinar, para não conhecer. Coisa na contraria verso de Alcorão. Se não está falando, não, é casta no Alcorão. É triste. Olha, manga de figura de nós irmãos muçulmanos que está da pena. Está da pena. Então, alguém a promover essa ignorância. Que não ganha promover a ignorância? Então, o verso de Alcorão fala de como Deus é capaz. Natal não festejar o nascimento do Filho de Deus. Logo que verso de Alcorão não condena aquele data. Ora que não condena aquele data, que comida está sendo, comida que é cozinhado para aquele data está sendo haram. Tão simples e é para alguém entender. Mas se não vai buscar ainda, não, e caçar no Alcorão, e caçar nesse, e caçar nisso. Não, meus irmãos, não percebi, se não can entender interpretações de versos de Alcorão. Esse é um verso só que me buscava bem. Se vai buscar na outra sura, na outros capítulos compridos, se não ainda pode confundir, mas esse capítulo que a gente quase todo muçulmano decora. Kul huwa Allah. Todo muçulmano decora isso. Porque é o capítulo mais curto, a maioria de gente só mesmo quer converter próprio. O primeiro capítulo que está sinal já não é. Porque tem só 4 versos. Deus fala, lam yalid wa lam yulad. Não é capaz de entender, não é capaz de interpretar. Alguém está falando de como não e está dentro do Alcorão. Sabendo que festejo na contraria um verso do Alcorão. E tudo que é na contraria ao Alcorão, está deixado de lado. Se é bom muçulmano de verdade. Mas não respeita. Falando isso, é como como pode falar, não discriminar irmãos cristãos, não.
escuta, o cristianismo está incentivar para preservar seus valores. A missão cristã bem falando de como a minha religião que está não entendi. O que bom que não entendi? Não entendi isso é religião. Isso é religião, então não acabou, não percebi. Então, já que não fala de como irmãos cristãos acabou pensar na discriminação. Não, é que a discriminação. Porque a nós muçulmanos, nunca tem problema se alguém fala de como Jesus é filho de Deus na linguagem bíblica. Nunca tem problema com aquilo. Nunca tem problema se alguém falar Jesus é filho de Deus na linguagem bíblica. Quem que se vê com a Bíblia ainda percebe que é como se fala. Porque a linguagem bíblica, se quem que cozinha se vê como judeus, desde o tempo de Moisés, no Antigo Testamento, a palavra filho de Deus é alguém dedicado a Deus. Alguém dedicado a culto, a raça, a prática que Deus mandamentos de Deus, e está falando filho de Deus. Qualquer judeu com alguém olha e fala filho de Deus, que judeu não se explica, que se entender o que me se fala. E alguém de Deus, que está falando filho de Deus. Nota, né? Um exemplo no livro de Romanos, na Romanos 8, verso 14. Onde aqui fala assim de como tudo quem é guiado para o Espírito de Deus é filho de Deus. Tudo quem é guiado para o Espírito de Deus é filho de Deus. Nesse contexto, a nós muçulmanos nunca tem problema. A nós muçulmanos nunca tem problema nesse contexto, porque coisas que vêm nas escrituras passadas. E coisas que usaram nas escrituras passadas. Por exemplo, se nós vemos no livro de Éxodos 4, 23, 22, onde fala Israel, e Antigo Testamento fala Israel é minha filho. Israel é minha filho. Que são filhos de Israel, filhos de Jacó e filhos de Deus. E tem também outra passagem na Jeremias 31, 9. Aqui fala Efraim é minha filho. E tem outra passagem que de Abraão também fala, e fala Abraão é minha filho. Tirando e fala Abraão é minha filho, e tem também outra passagem que fala Davi é minha filho. Então a palavra filho de Deus, como fala na Romanos 8, 14, tudo que é guiado para o Espírito de Deus é filho de Deus. Tudo que é guiado para o Espírito de Deus é filho de Deus. Então nesse contexto, eu não tenho problema. Mas a hora que falaram com a hora que me falaram com a ele é filho e primogênito de Deus, do outro termo lá que a nós muçulmanos não está dissa, não está concorda. Não está concorda, mas não respeita e crença de cada quem. Mas não está concorda aquilo. Porque mesmo no Alcorão, Deus dá sua cabeça manga de atributos. E dá sua cabeça 99 atributos. E naqui 99 atributos, nenhum som e cachoma sua cabeça para pé. Até no Alcorão era fácil ele chamar sua cabeça Ab. Mas cachoma sua cabeça Ab e chama sua cabeça Rab. Criador. Então, esse mais ou menos para não entender, muçulmanos que têm problema na linguagem bíblica antiga. Como é que os judeus estão usando a palavra filho de Deus? Mas a hora que me passa e interpretar de outra maneira, que nós muçulmanos, Alcorão falando, boa afasta de que ele conversa, de falar, meu Deus não tem filho, nunca tem filho. Então, e mais ou menos esse, que me pensa no irmãos cristãos, bom se entender, bom se compreendendo, e bota por dar que a palavra que no irmão Sheikh Lamini usa, e palavra que cai bem, bota por dar, não continuar a viver, suma irmãos, não estraga no relações que não tem, não se compreende, não se respeita outro,
não respeita cada quem se escusa. E para último, na pedir irmãos muçulmanos, botem paciência, boa afasta, boa dissa, é coisa de mandar outro conversas com outros gentes ou com de nós irmãos que estão a provocar tarda e na fala do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bodisal e papel que misti. Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala yalsal, alça esse nível, alça essa personalidade. E alguém que está chamado na tudo, chama na cada mesquita no mundo. 24 sobre 24 horas. Hora que o sol na cai pali, sol na noite na outro canto do mundo. Se nome na chamado. Na tudo firmanta raça, se nome na chamado. Na tudo raça, se nome na chamado. E na tudo lembranças que um muçulmano está fazendo facultativo e na chama nome do profeta Muhammad. Se nome está chamado 24 sobre 24 horas. Boca de alguém que está atingir o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E cá os que propagandas fazido contra esse nome. Sem ensinamentos estão a seguir. E tem gente que está seguindo o profeta Muhammad até na maneira de dormir, na maneira de comer, na maneira de andar, na maneira de papia, na maneira de jubi, na maneira de tudo coisa. Então, acabou cuidar que alguém na faz, alguém na provoca Islão ao ponto de eu vai atingir Isa alayhi salam. Ao ponto de eu vai atingir Cristo, papai de bênção de Deus está com ele. Qualquer muçulmano se vira como se insulta Cristo, está fora de Islão. Um muçulmano que pode insultar Cristo. Um muçulmano que pode insultar Maria. Todo muçulmano que insulta Deus gentes está fora de Islão. Está fora de Islão. E gentes que dentro do Alcorão Deus respeita e alça seu nível. Então, para que ela não toma cuidado. Para que não cuide outro alguém, não bem está na diz, toco não vai insulta, é dos grandes pecadores que Cristo, papai e bênção de Deus está com ele, cosimame. É dos puro alma que Deus manda na terra. Então, não tem que tomar cuidado, não para junda, não para esse que fala é outro que deixa de falar. E para também não pedir, Sheikh Lamin Touré, não pediu tempo paciência, que você deixa, você trabalho, você ganta mensagem. A não está ali, não precisa de bom conselhos que está fazendo. E cabe cada muçulmano para acata. Se quem que misti para deixar de lado. Mas para que ninguém bem falar de como esse que tem para Sheikh Lamin para cá, põe em causa conhecimento do Sheikh Lamin. Esse bique aqui na papel. E papel tá papel que evidência. Esse bique aqui na papel. Então, e é mais ou menos que dizem para bem cheganta, na pedir tudo que é um papel de bem, e bem de Deus, e tudo que é um papel de mal, e bem de mim, e pecador nunca completa um puriara. E também, na espera, conversas que usa e que atinge ninguém. Mas para irmãos muçulmanos, não toma cuidado, que não na papel, que não na contraria, ora que não sabe os disse coisa, não que se que não lanta só não bata falar, e que faz parte de Alcorão. Porque pode falar alguém de como furta cabale, mas dinheiro, se esse dinheiro furta para vou comer junto, não. Ora que Islão condena Natal, festeja Natal, que comida também, para ver que comida cabale para muçulmano comer. E cabale para muçulmano comer. E pensa tudo cristão não entende. Se alguém que está partilhando e está dando comida, e está dando comida na tábua para comer, a partir do momento que o CBS pode falar, minha irmã, nunca se biba. Minha religião que está permitindo para comer é comida. Mas bem acaba para se por dar um cana pode comer a comida. Ou pode fazer isso. Ou antes de servir o bro, vou contar, vou costumar servir, mas
Bim capaz minha religião que te permite isso. Se não entendeu, e irmãos muçulmanos que não entra na papia que alguém que nunca pode mostrar alguém lua ou sol e fica assim e põe esse mundo na uio e fica assim uio nunca pode mostrar ninguém lua, nunca pode nem mostrar ninguém sol, nunca pode mostrar alguém uma coisa e tapa assim uio. Como que pode mostrar assim dum? Se alguém falou de como tem sim prova desse, tem sim esse, tem sim aquilo, como que pode mostrar alguém uma coisa e fica assim uio? Nunca pode nunca. Então não para, não deixa. Não para, não deixa. Então não para para ali. Não espera. Nunca ferir sensibilidade de ninguém. Chega lá minutura, não está acabou. Continua o trabalho. Continua que o Allah subhanahu wa ta'ala e abençoa a família. E dá longa vida para você não adiante. Para você cantar uma mensagem. Para não ter sábios que cá ou saba. Chegante conversas com uma cheganta. Então, Sheikh, não está acabou. Força. Para Allah subhanahu wa ta'ala abençoa. Para alça o nível. Para burro o conhecimento. E nunca acabou abandonar. Que kuna fácil para via. Kuna fácil só para via de Allah. Só para via de Deus. Kuna fácil. O que sana fácil para contentar A ou B. Então, não está acabou. Força no trabalho. Não está junto. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.